Bem, nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você sobre os 4 eixos estruturantes do nosso documento curricular do município de Redenção. Nesse primeiro vídeo eu quero compartilhar algumas questões sobre o primeiro eixo do documento curricular do município. Fique conosco nesse vídeo e dê um like para ajudar no canal. Os 4 eixos que fundamentam, que norteiam a educação do nosso documento curricular do município de Redenção são os eixos espaço-tempo e suas transformações, linguagens e suas formas comunicativas, valores da vida social e o eixo cultura e identidade. Não são 4 eixos que estão de forma aleatória no currículo, pelo contrário, são 4 eixos que, como o nome já diz, são eixos da educação, estão conectados um ao outro para que o conteúdo do livro que o professor ministra na escola seja também conectado às transformações sociais, aos fatores sociais, às questões vividas no dia a dia por nós e pelos nossos alunos. Esse é o maior propósito dos eixos impressos em nosso currículo. O que são esses eixos? O que eles configuram? Bem, esses eixos configuram-se como campos temáticos amplos e privilegiados e são capazes de mobilizar os conhecimentos ou os conteúdos que são eleitos na escola e tratados cientificamente no confronto com saberes produzidos historicamente pela humanidade. Então, nesse primeiro conceito, nós podemos afirmar que os 4 eixos estruturantes são campos temáticos amplos e privilegiados, ou seja, esses 4 temas, esses 4 eixos, aliás, são temas amplos que o professor precisa usar, precisa tomar mão deles nas suas aulas para conectar esses eixos aos conteúdos da escola, ou seja, trazer aos conteúdos dos livros esses eixos estruturantes para poder ministrar suas aulas de forma conectada aos saberes construídos pela humanidade no decorrer da história. A escola e o currículo, na prática pedagógica cotidiana, devem priorizar conceitos que traduzam sentido para os estudantes, para os alunos, e que o desafiem à reflexão e à ressignificação de sua aprendizagem. É o que diz o nosso documento curricular na página 90. Ou seja, o conteúdo do professor, a fala do professor, o ensino do professor precisa ter não só coerência lógica para os alunos, mas também precisa ter significado, ou seja, a aula do professor precisa trazer sentido para os estudantes, sentido para o aluno, precisa trazer sentido para o dia a dia do aluno, para as suas questões pessoais, familiares, para as suas relações sociais. Então, é muito importante, professor, que a sua aula tenha sentido prático para o aluno, porque quando a aula tem sentido prático, o aluno adquire desejo pela disciplina, adquire interesse pelo conteúdo ministrado pelo professor. E isso vale a pena e é muito importante que o professor faça isso através do seu conteúdo na sala de aula. O primeiro eixo do documento curricular que norteia e que precisa nortear a nossa educação, o nosso conteúdo, é o eixo espaço-tempo e suas transformações. E o que é esse eixo espaço-tempo e suas transformações? É o seguinte: o professor precisa alinhar o seu conteúdo, seja qual componente curricular for, às questões produzidas historicamente no espaço e no tempo. Por exemplo, nessa corrida diária contra o tempo que todos nós temos, ela vai produzindo transformações, não somente no espaço em que vivemos,
mas também nos afeta tanto fisicamente quanto emocionalmente, pois precisamos processar coisas numa velocidade que muitas vezes não damos conta, provocando estresse e fadigas. Dessa forma, somos transformados radicalmente no espaço e no tempo e nas dimensões fundamentais da vida humana. Ou seja, quais são ou quais foram as transformações produzidas pelo homem na história, no espaço e no tempo, que nos afetaram e que nos afetam ainda hoje? Como, por exemplo, nós podemos tomar a questão da Revolução Industrial. O quanto a Revolução Industrial, do século XIX, nos afetou. O homem e a sociedade, que viviam a partir dos bens primários e artesãos, foram, numa época social, obrigados a deixar o trabalho familiar, o trabalho coletivo e social, para se mudar, se deslocar para as grandes cidades, para trabalharem nas fábricas e nas indústrias. E como essa mudança afetou a sociedade, afetou a relação social, afetou as relações familiares. Então, todas as transformações feitas pelo homem ou produzidas pela humanidade no espaço, seja geográfico, seja social, seja político, seja religioso, e no tempo, produziu em nós mudanças e transformações, tanto físicas, quanto materiais, quanto espirituais e sociais. Então a escola precisa preparar os alunos para lidar com tais situações de transformação, para buscar formas de transformar a sociedade em que vivem. E o currículo deve atender a essas demandas, possibilitando ao aluno, ao educando, a possibilidade de refletir criticamente acerca das mudanças histórico-sociais provocadas, em grande parte, pela ação do homem no espaço e no tempo. Então, o que o professor precisa fazer? O professor precisa alinhar o seu conteúdo, a sua aula, primeiramente, nesse primeiro eixo estruturante, as transformações históricas que nos afetam como seres humanos. Por exemplo, vamos tomar um professor de arte do 5º ano do ensino fundamental, trabalhando as habilidades da BNCC e os objetivos de aprendizagem nesse eixo espaço-tempo e suas transformações. No exemplo que você está vendo, vamos tomar esse organizador curricular. Nós temos aqui o eixo espaço-tempo e suas transformações, nós temos o subeixo, a relação sujeito-espaço como um princípio de uma educação afetiva, participativa, dialógica e inclusiva. Como objetivo de aprendizagem, nós temos o seguinte: reconhecer a prática do fazer artístico como exercício coletivo da solidariedade social. E nesse exemplo nós temos duas habilidades. Temos a habilidade EF15AR06, que é dialogar sobre a sua criação e a dos colegas para alcançar sentidos plurais. E temos a habilidade EF15AR12, discutir com respeito e sem preconceito as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. Bem, como é que o professor pode mobilizar esse conteúdo aqui descrito no objetivo de aprendizagem e no subeixo, com saberes produzidos historicamente e reelaborados pela humanidade? Ou seja, como o professor faz para, na sua aula sobre esse assunto que está aqui descrito nesse organizador curricular e nas habilidades aqui propostas, como é que ele pode fazer com que esse eixo se encaixe nas suas aulas? Por exemplo, o professor pode fazer conexão do objetivo de aprendizagem com a prática da solidariedade social, cultural, religiosa, etc., num tempo e no espaço geográfico social. Ou seja, o professor pode aproveitar esse tema
dessa aula de arte do 5º ano para fazer uma conexão com a prática de solidariedade social, da solidariedade cultural, da solidariedade religiosa, ou seja, o respeito ao social, ao cultural, ao religioso, a admiração a essas questões. Então, nós vimos aqui um exemplo de como o professor pode juntar o eixo estruturante espaço-tempo e suas transformações, descrito nesse organizador curricular, ao conteúdo do livro, ou melhor, o conteúdo do livro ao eixo estruturante. Então, o professor que estiver ministrando não só o componente curricular de arte, como também qualquer outro componente curricular, ele precisa fazer associação entre o conteúdo do livro e o eixo estruturante daquele organizador curricular. Portanto, professor, é importante ter à mão o livro didático e o documento curricular para fazer essas conexões.